Olá, estamos aqui na TV Mundo Maior para mais um programa Despertar da Consciência. Eu sou Valéria Marques. Hoje vamos dar continuidade à nossa série, onde estamos falando sobre os elementais, do reino mental ao pré-humano. Este é o programa número 5, onde vamos tratar do tema atração e repulsão. Agradecemos também às nossas retransmissoras TVC, Canal 13 e demais afiliadas. Aqui ao meu lado, para falar para a gente um pouco melhor sobre esse assunto, Sebastião Camargo. Estou atraindo ou repulsando? Ainda não sei. E você sabe, telespectador, a quem agradecemos pela audiência, pela presença em nossas vidas e, acima de tudo, a Deus, ao Cristo e seus emissários que nos conduzem neste instante. Isso mesmo. Então, como já falamos aqui, o tema de hoje, atração e repulsão. Sebastião já fez um trocadilho aí, perguntando se estamos atraindo ou repulsando. Espero que estejamos atraindo aí a sua atenção, a sua audiência, e que você continue com a gente o programa inteiro e, melhor ainda, na nossa série. Então, Sebastião, o que podemos já começar falando sobre este tema? Às vezes assusta a gente falar de lei de atração, lei de repulsão, como se somente a atração fosse benéfica e a repulsão não fosse. De alguma maneira é como se desse mesmo esse entendimento, pelo menos para mim, quando a gente fala atração e repulsão, dá exatamente esse teor do que você trouxe. Exato. E ainda quando compreendemos que a repulsão é 100 trilhões de vezes mais potente do que a de atração. Assusta. Exatamente. Então, eu não posso nem pensar em alguma coisa contrária que a lei de atração, a lei de coesão, a força de coesão para a formação ou para a criação das formas. A lei de gravitação vai limitar o espaço e a função, e a lei de repulsão vai permitir que elas dissociem, até porque a lei de destruição é uma lei natural também. Ela está a serviço da lei de destruição para que as formas possam se decompor e se renovar, se aprimorar. E o mais interessante é que o telespectador às vezes não tenha pensado nisso, as leis são vivas, são seres. Como o Emmanuel fala, a lei é viva, a lei com L maiúsculo, e a lei é Deus. E quando nós vemos a lei de atração, ela é constituída pelos próprios elementais. São eles que formam a força de coesão para que haja a formação e sustentação de todos os alicerces da natureza. Então, todos os reinos, inclusive o corpo humano e o corpo perispiritual, as leis de coesão e organização e manutenção dessas formas, dessas vidas, são os próprios elementais, que nós chamamos a consciência gerenciadora de um átomo, por exemplo, o espírito lei. Ele cria o campo de coesão e sustentação. No nosso caso, o Cristo é a lei e, ao mesmo tempo, a força que gera e nutre. Por isso que ele dissera-nos, num dado momento, eu tenho o poder para dar e retirar a vida. E, no outro momento, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ele poderia dizer, eu sou a lei, eu sou a vida, porque nele existimos, vivemos e nos movemos também. É como se ele dizendo isso equipara-se ao que ele disse anteriormente. Ele dizendo nessa questão, eu sou a lei, é o mesmo que dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. E hoje a gente percebe que a lei é o professor. O aluno seria as formas gerenciadas por essa lei. Então é fácil compreender isso quando nós entendemos que a energia que gera o átomo é o que nós chamamos de princípio vital. Naquele momento, podemos dizer, é o princípio lei que vai dar vida, que vai dar forma a esse átomo. E, ao mesmo tempo, quando nós vemos que da energia nêutron nasce um próton, o próton já é superior à energia nêutron. E assim como o elétron que nasce do próton, o elétron é superior ao próton. Da mesma forma, o fóton que nasce da estrutura dos elétrons, ele forma a consciência gerenciadora do próprio átomo, ou elemento de coesão para que um átomo possa se unir a outro e formação das moléculas. Então nós vemos que o professor se torna o caminho, a lei, o referencial para onde devemos nos conduzir. Por isso que você viu nos programas passados com Leon Denis, o princípio inteligente se achega, nós gravamos nele a nossa inteligência
dois ou mais se unem, forma matéria elementar ou elemental em origem. Pela força de coesão, ele se forma ou se transforma na atração. E a atração se faz amor. E nós vemos que o amor, neste momento, passa a ser a lei que rege a própria atração. Por isso que no Livro dos Espíritos, a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Parece muito complexo, mas a gente vai devagarzinho. Temos um programa inteiro para ir discorrendo neste assunto. Depois nós temos outras séries, então não temos que ter pressa. Então vamos com calma, um passinho de cada vez. Então eu convido você para irmos à página 257, para a gente estar fazendo uma leitura, complementando aqui o nosso estudo de hoje. O mecanismo do pensamento atrai, dá forma e inteligência a essa força primordial, construindo a vida que, pela força de atração, se manifesta em alguma forma de amor, já que o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Allan Kardec, na questão 888A do Livro dos Espíritos, orienta: o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. A geração da matéria inorgânica começa precisamente na criação dos infracorpúsculos, elementos do mundo subatômico, originários do laboratório mental do ser pensante. Então, Sebastião, a gente vê então que a atração é regida pela lei de amor, né? E a repulsão, como que acontece? A lei de amor, no sentido profundo do termo, nós chamamos de a lei das leis. Embora em André Luiz encontramos o bem de todos é o eterno princípio, está em Evolução em Dois Mundos. Mas em outro momento, noutra obra, ele informa-nos, o bem eterno é a lei suprema. Mas quando falamos de amor e falamos de bem, são sinônimos. Da mesma forma que a lei de atração é uma fração da lei de amor, a lei de repulsão também. Porque há necessidade de criarmos a forma, por isso a lei de conservação, a lei de construção, a lei de criação, nós podemos dizer, conforme está nas 10 leis do Livro dos Espíritos, a lei do trabalho, a lei de criação, a lei de conservação, ou a lei de reprodução, a lei de conservação. Então, quando criamos uma forma pela força de coesão, nós precisamos limitar o espaço onde essa forma vai existir e a função. Aí a lei de gravitação tem esse objetivo inicial. E a lei de repulsão vai permitir que ela mude de cenário ou mude a sua própria estrutura. Então, tanto a lei de coesão ou atração quanto a de repulsão são fragmentos ou frações da lei de amor. Agora, o que acontece de forma indevida é quando usamos uma ao invés de outra. Quando eu apego às coisas e quero que a lei de atração me dê esse respaldo, a lei de amor não permite que eu aprisione. Ela coloca em ação a lei de repulsão, é o que nós chamamos de enfermidades, em algumas situações, pelo apego, pelo aprisionamento, pelo não dinamismo da matéria em si. Quando eu insisto em não mover os meus músculos, eles atrofiam. Por que atrofiam? Porque a lei de repulsão está liberando os átomos, as moléculas, as células, e o meu corpo está encolhendo. Eu não percebo. Quando eu coloco os meus músculos em ação, a lei de atração vai convidar novos elementos e vai dar mais massa ao meu corpo, porque eu estou colocando em ação. É um dinamismo perpétuo. Então, quando eu desejo aprimorar alguma coisa, eu aciono conscientemente ou até inconscientemente essa lei de repulsão para que haja dissociação dos elementos e a reorganização. Mas quando eu permaneço, como eu disse, muito tempo parado, a lei de repulsão é acionada da mesma forma, porque tudo precisa morrer para se renovar. Morrer no sentido da forma de dissociar para que haja uma reconfiguração. Então, assim, pelo que você trouxe, a lei de repulsão, me diga se é isso, né, que eu compreendi. A lei de repulsão, então, ela acaba se fazendo presente
quando não utilizamos, quando está ali na inabilidade, no exemplo que você está dando no músculo, como ele está sem movimento, então a lei de repulsão, ela se faz presente. Ou dentro das relações, se eu acabo tendo uma ideia de criar algo, mas aquilo não está em conformidade com a lei de amor e sim mais ao apego, então também eu vou estar mais aliado à lei de repulsão do que de atração, algo assim? É mais ou menos por aí, porque quando nós somos pessoas apegadas que amamos aprisionando, nós vamos adoecendo a relação e adoecendo as criaturas. E da mesma forma que vemos neste mecanismo, se observarmos um átomo que tem a durabilidade de 2 milésimos de segundo, quer dizer, no primeiro segundo a lei de coesão e gravitação vai estar muito evidente, muito presente. Mas no segundo seguinte, a lei de repulsão já começa a dissociar porque ele vai morrer no próximo segundo e precisa estabelecer uma nova forma. São leis que determinam o aperfeiçoamento, o mecanismo da evolução, mas se quisermos paralisar uma delas, elas vão entrar em ação de qualquer forma, queiramos ou não. Tá. Um assunto bastante interessante, vou querer retomar um pouquinho algumas outras perguntas no próximo bloco. E para você que está aí acompanhando o programa com a gente e quiser ter acesso aos outros programas que nós já fizemos desta série, de outras e de toda a programação da TV Mundo Maior, é só entrar em nosso site, tvmundomaior.com.br. Se você tiver dúvidas ou sugestões para o nosso programa, é só você nos mandar um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Vamos para um intervalo e já voltamos dando continuidade a este assunto.